Bispa, assim, a senhora veio de uma família muito pobre. Historicamente, durante um período, a senhora tinha literalmente feijão e farinha para comer, do interior do Ceará e tudo mais, Feijão né? era luxo. Era Lembra luxo. que feijão era luxo, porque assim, feijão era na época da. A gente plantava ali, meu avô era agricultor, meu pai pescador, então a gente plantava o feijão quando dava. Então, o feijão verde, né, que hoje eu gosto muito, era luxo, a gente comia com farinha, rapadura, quando tinha rapadura. Caramba. Quando não tinha o feijão, a gente comia farinha com sal, farinha com açúcar. Ou eu tinha uma varinha de pescar, um anzol, eu pescava no córrego que tinha em frente à minha casa. A gente morava, eu nasci literalmente numa casa de sapê. Então, a minha casa era com palha de carnaubeiro ou de coqueiro, feita de cipó, com barro, chão não tinha chão batido, era areia. Tanto que a Caramba. gente pegava muita pulga de bicho, porque era areia. E em frente tinha um córrego, então eu pescava com uma varinha, eu pegava aqueles carazinhos de tilápia da água doce, e assava na brasa para mim comer com os meus irmãos, porque minha mãe vivia fora, meu pai também era alcoólatra. Então eu vivia mais só com os meus irmãos, a mais velha de mais seis, né? Eu era a sétima, aliás, a primeira, a mais velha de sete. E eu que dava conta de alimentar os meus irmãos quando meus pais não estavam em casa. Caramba, que loucura. Isso, de certa forma, te aproximou de Deus já antes dessas experiências mais fervorosas, vamos dizer assim? Não. Ou não? Isso te revoltava e te afastava mais? Isso nunca nem me aproximou e nem me afastou de Deus, porque eu não sabia quem era Deus. Meu avô, ele era rezador, e meu avô, ele era espírita. Então, Caramba. meu avô era conhecido assim, é a minha história, eu vou, talvez, eu não sei como é que as pessoas do outro lado vão entender, mas é a minha história. Meu avô era conhecido como o lobisomem da região. E ele também era rezador. Então eu cansei de ver crianças que chegavam morrendo, né? Ele pegava lá o peão roxo e benzia a criança, e o peão ficava murcho, e depois a criança estava lá viva, curada. Então eu cresci até os 8 anos de idade no meio disso. Meu avô falava com as almas, e diz ele, né, que falava com as almas. Eu acredito que ele falava com o diabo. E aí ele ia pescar. E tinha vários testemunhos de pessoas que diziam que quando ele ia pescar, sempre vinham mais duas pessoas com ele. É tanto que Camboa é o lugar onde o pescador pesca, onde a água do mar não é um mar. É um lugar que tem água salgada, mas onde fica o mangue, o manguezal, né? O Tem manguezal, caranguejo. sim. Então ele pescava muito nessas camboas. E as pessoas sempre contavam que sempre tinha duas pessoas com ele. As pessoas enxergavam duas Sim, pessoas com ele, sim. mas ele estava lá Ele sozinho. estava sozinho. E Caramba! geralmente, quando ele deitava na rede, a gente não tinha cama, então era rede na minha infância. Se ele não fizesse tantas rezas que as almas lá pediam para ele, elas tiravam o punho da rede do armador e ele literalmente caía no chão, era espancado, e a gente via cada coisa. Caramba! Nossa, e a senhora era muito nova nessa época. Como é que era ver tudo isso, ou participar disso? Devia ser um pouco perturbador ou não? Como é que era? Não, não era perturbador porque era a única vida que eu conhecia. Você não tinha uma referência, né? Não, não tinha. Então, assim, na época, meu avô, ele tinha uma. A gente tinha muitas terras e tinha muito cajueiro nessas terras. E eu gostava de caçar. A gente fala assim, caçar castanha. As pessoas, o caju dava muito, muito caju, e as pessoas passavam, comiam o caju, ou os passarinhos comiam o caju, e a castanha ficava no, No chão. no chão, embaixo Aham. das folhas. E a gente, quando criança, passava o tempo caçando essas castanhas, porque as castanhas valiam muito dinheiro. Então, ou a gente assava para comer ela em casa, ou a gente vendia para trocar por farinha, por peixe, por carne. Então, eu vivia embaixo desses cajueiros porque meu avô dizia que embaixo dos cajueiros tinha botija. Sabe o que é botija? Botija? Não. O povo antigo falava que os índios, os escravos que passaram, que tinham uma condição, tinham ouro, prata, eles deixavam, antes de morrer, não tinha banco, então eles cavavam um buraco no chão e eles enterravam os tesouros no chão. E tinham as pessoas escolhidas, olha que tanta história que eu carrego. Caramba, por favor, vamos E lá. tinham as pessoas escolhidas que quando você estava ali no meio dos cajueiros, então, o Saci aparecia, Saci Pererê aparecia, para mim nunca apareceu, aparecia para essas pessoas, e embaixo dos cajueiros dava um fogo, acendia um fogo exatamente onde tinha essas botijas. Então, eu era mestre em viver embaixo dos cajueiros, porque o meu avô botou na minha cabeça que eu ia achar a botija e que eu ia achar um tesouro. Ele também falava para mim, já viu um caranguejo? Já, Já viu o casco do caranguejo? já. Que tem no casco do caranguejo? Tem uns espinhozinhos em cima? É Não. isso? Não? Não. Tá Ó, como vendo? você não viu o casco do caranguejo? Não. No casco do caranguejo tem o desenho de uma mulher. Quando você pegar o caranguejo, você olha.
Agora, literalmente. Silvio, busca a imagem aí. Silvio, vem dar boa noite pra Pega. gente. Busca aí a imagem do casco do caranguejo pra gente Casco dar do uma olhada. Caranguejo tem um Vou desenho procurar. de uma mulher. E o meu avô contava para mim que a princesa lá no fundo do mar, ela tinha sido jogaram um feitiço na princesa, por isso ela tinha ficado presa no casco do caranguejo, e eu era a outra princesa que um dia ia lá no fundo do mar libertar a princesa que estava presa. Meu Deus do céu. Cresci ouvindo essas coisas. E eu ficava pirada, eu acreditava que era verdade. Minha avó tinha um baú lá na camarinha. Camarinha era um quarto nas nossas casas, né? Que era um quarto com uma porta de palha de carnaubeira. Quem tinha um negócio desse em casa era bem de vida, que é como se fosse um quarto privado. E minha avó guardava um baú desse tamanho. Até hoje eu não sei que desgrama que ela guardava lá dentro. Só sei que ela, as 7 chaves, meu avô dizia que era um tesouro, que eu ia tomar posse dele quando crescesse. Caramba. Até hoje eu não vi esse tesouro. Ah, não, lá. Até hoje eu vi uma parte de ouro, bagulho. Não gostei disso. Isso não foi bom. Isso aí a gente vive nessa esperança. Olha, tem uma galera mandando mensagem aqui. Eu vou tentar ler de todo mundo. Tem várias perguntas muito interessantes. A maior, que está aparecendo mais aqui é como foi o chamado com Deus, mas a gente vai chegar nele. Eu vou mandar beijo para todo mundo aqui: Nilzete, Edna, Marcos, Gilberto, Ivanilda, Brabo X, a Paz, a Bispa Virgínia. Eu te ouço há muitos anos. Enfim, tem vários testemunhos aqui. Silvio, por favor, interrompa a gente a qualquer hora hoje para falar aqui do chat, tá bom? Ok, boa noite, Bispa. Boa noite. Boa noite. Por que isso? Porque a Bispa tem uma história muito Pesado. rica e pesada em alguns momentos. Eu vou pedir permissão para entrar em alguns assuntos um pouco mais pesados para que a gente traga como testemunho mesmo. A senhora, quando nova, foi inclusive abusada muitas vezes e tal. Eu queria que trouxesse um pouco isso para a gente chegar nesse chamado de Deus e chegar nessa pessoa hoje e tudo mais. Como é que foi isso? Enfim, é uma pergunta assim que é muito difícil até de se fazer. Então, eu fui abusada a primeira vez, eu tinha 5 anos de idade. Meu Deus. Era um vizinho, né? Meus pais frequentavam muito a casa dessa pessoa e confiavam muito. Então, enquanto todo mundo estava lá na cozinha comendo tapioca, comunicando com os cachorros, eu estava lá a gente chamava de alpendre. Estava no alpendre sendo violentada. Depois eu usava uma sainha azul, me lembro como hoje. Uma sainha azul aqui na coxa. E eu lembro que a minha saia ficou toda suja de sangue. E aí, quando a minha mãe viu, ela me deu uma pisa, ela me espancou. Aí eu fui tentar falar o que tinha acontecido, eu apanhei mais ainda. Caramba. Então, depois foram acontecendo outros casos, eu não tinha como falar, porque eu achava que eu ia levar outra surra. Então, acabou que eu fui violentada 8 vezes. Assim, eu quero até falar para as pessoas que têm filha, que têm filho, às vezes você confia tanto em alguém e você deixa essa pessoa com os seus filhos, e o filho até quer te contar o que acontece, mas você acaba deixando essa criança retraída com a sua reação. É muito importante ouvir os filhos, porque eu nunca tive quem me escutasse. Então, por isso eu fui violentada 8 vezes, porque eu não tinha com quem contar. Meu Deus. Uma situação dessa, eu não consigo nem pensar e tudo mais. Mas foram esses motivos que te fizeram fugir de casa e tudo mais? Como é que foi isso? Porque a história realmente ela é uma história de filme, né? Já pensou num filme? Eu já pensei no filme, mas ninguém quis comprar a minha ideia. Não, nós vamos atrás disso, porque isso aqui é um filme, assim, é fichinha. Você vê aqueles filmes lá, hein, Caio? Vê aqueles filmes lá, como é que é? Busca Implacável, isso aí é bobeira. Caramba, que reviravolta. Impressionante. E aí, quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, a minha mãe ela era catequista, meu pai é alcoólatra, que eu já falei, e minha mãe vivia muito em Amontada, ela vivia muito na cidade, que ela vivia com os padres, com as freiras, para poder cuidar do povo, fazer o catequismo. E aí ela separou do meu pai. Separou do meu pai, a minha irmã mais nova tinha 8 meses de idade e mamava. E minha mãe simplesmente falou que ia embora, porque não aguentava mais, e vazou, foi embora. No outro dia, a lógica na cabeça de todo mundo é que ela mandasse buscar quem? A mais nova, concorda? Ela mandou buscar a mim. No outro dia, veio um rapaz, me pegou escondido e me levou, me atravessou o rio de balsa e me levou para onde minha mãe estava. Deus já tinha um plano na minha vida. Aí nós fomos para a Montada, para onde? Fomos para o convento. Aí as freiras começaram a reclamar com a minha mãe, que não podia ter criança, que ninguém tinha tempo para criança. Aí tinha uma família na cidade que queria adotar. Uma família, pais separados, era a mãe com alguns filhos, 8 filhos, se eu não me engano. E eles me adotaram.
E nessa família eu aprendi muita coisa, mas eu também sofri um bocado. Foi dessa família que eu fugi quando eu tinha 15 anos de idade. Caramba. Agora, pra ter fugido dessa família, de acordo com tudo que a senhora já tinha passado, eu imagino quão pesado foram as coisas. Assim, apanhava muito, o tratamento devia ser horroroso. Era a época da Xuxa, né? Que eu escutei até o Que Show da Xuxa é esse. Que show da Fiquei Xuxa é esse? Fiquei rindo, porque naquela época a gente não tinha. Ninguém tinha. Celular não existia. Sim. Então era aquele telefone que você botava o dedo e rodava assim. E lá no Ceará tinha a Teleceará, que era a Telemar. A Telemar era o lugar que você ia lá no lugar para fazer uma ligação. Você pagava X, era o cruzeiro ainda. Você pagava, ligava para a pessoa e a atendente que recebia o dinheiro. Você é na cidade grande, você não sabe o que é isso, não. Essa aí eu sou lá de Porto Alegre, mas essa eu não peguei. Meio chique. Essa eu não peguei, não. O que eu fazia? Eu juntava as moedinhas, porque acordava cedo, 5 horas da manhã, e eu andava mais ou menos o equivalente a acho que uns 8, 10 quilômetros a Meu pé. Deus. E eu levava 2 baldes e eu ia buscar água no rio. Água para todo mundo beber. Então, eu dava 3, 4 viagens no dia para poder pegar água. Então, às vezes eu ganhava uma moeda. Quando eu não ganhava, eu tirava mesmo. Eu pegava sem ninguém me dar e eu escondia. Aí, Tudo bem. É verdade. Ah. Por quê? Porque eu ia buscar água com fome. Então, tinha um pastel que era tão gostoso no caminho, mas como ninguém me dava o dinheiro para comprar o pastel e eu ia com fome, eu pegava escondido para comprar o pastel para poder não ir com fome. Tá justo. Eu achei, de verdade, achei justo. E julgue quem quiser. Não é tão justo, mas eu fazia. Tudo bem, julgue quem quiser. A fome é um problema. Eu ia lá na Telemar com as moedas que sobravam e eu dizia, moça, eu quero ligar pra Xuxa. É sério? Ou por que eu queria ligar pra Xuxa? Porque na época era as Paquitas. Só que eu era negra. Minha história é bem pesada. Eu era negra. Eu era bem escura. Meu cabelo era bem ruim. Vou te contar como é que Deus fez tudo. E aí eu falava, moça, eu quero ligar pra Xuxa. E ela ligava lá, tinha um número, e eu botava o telefone e a Xuxa ficava, Hilari. Eu só queria escutar aquilo. Pra mim, eu tava falando com a Xuxa. Porque em casa, eu não podia assistir a Xuxa. Porque eu tinha uma lista de tarefas desse tamanho, e eles saíam para trabalhar. Eu não podia comer nenhuma fruta da geladeira. Eu tinha uma lista para fazer de lavar louça, varrer a casa, lavar as roupas, fazer tudo. Era uma empregada mesmo, não era filha, era uma empregada. E aí eu tinha muita vontade de comer a maçã. Então a maçã eu só comia de madrugada quando todo mundo estava dormindo e escondia a semente da maçã embaixo do colchão. O dia que eles descobriram que tinha os negocinhos da maçã embaixo do colchão, eu levei uma pisa tão grande, apanhei tanto. Meu aí, Deus. quando o meu irmão mais novo chegava, que é na cabeça do meu irmão mais novo, eu tomei o lugar dele. Sabe o que ele fazia? A televisão era aquelas quadradas. Esse você sabe, né? Aquelas TV quadradas. De tubo, aquela de tubo. De tubo. Então ele chegava, ia com a mãozona, botava em cima da TV, para ver se estava quente. Se tivesse quente, eu tinha assistido televisão. Tinha assistido. Caraca, mano. Apanhava de corda, dado nó várias vezes, apanhava com a fivela do cinto, que eu ia para a escola, não conseguia sentar, porque a professora achava que eu estava sendo rebelde, mas eu não conseguia sentar. Meu Deus. Eu estava toda acabada de apanhar, entendeu? Então, eu cresci com esse negócio. Na minha casa hoje, cada lugar tem uma televisão. No meu escritório, você pode ter televisão. Eu tenho, na cozinha tem TV? Eu nem assisto, se tu quer saber, eu nem assisto. Mas eu sei. Dizer, eu tenho TV. No banheiro tem TV. Tem TV e pronto. Porque eu cresci com esse trauma de que eu não podia ver TV. Caramba! E aí, com 15 anos, eu fui violentada também. Eu fui violentada por pessoas da família. Fui violentada por vizinhos. Aí, com 15 anos, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais viver nessa vida. Eu nunca ganhei uma bicicleta de presente de Natal, era o meu sonho. Eu escrevi a minha carta para o desgramado do Papai Noel, a carta amanhecia no mesmo canto. Ele nunca pegou uma carta minha. Na minha e minha. Estou te dizendo que ele não existe, viu, gente? Porque se ele existisse, ele já pega minhas cartas. E também nunca entrou na chaminé. Pronto. Várias crianças agora tiveram a vida mudada porque descobriram que não existe Papai Noel. Olha aí, ó. Sinto muito, mas é isso. Eu só queria uma bicicleta. Eu nunca ganhava bicicleta nenhuma. A única coisa que eu ganhava era aquelas calungas. Tinha umas bonecas assim, que a bicha não feia pra caramba. Porque não mexia os braços, mexia duro assim, né? Não, ela não era pior que essa. A gente chamava calunga mesmo. Você comprava assim, baratinha, não tinha cabelo, ela vinha pelada. Aí eu participava dos concursos da paróquia. Eu cantava e eu ganhava os concursos. Eu ganhava aquelas calungonas, aí eu ficava com raiva que eu queria uma bicicleta. Eu ia lá, cortava a bicha todinha e botava fogo.
Eu não posso rir dessas coisas, cara. Por que eu tô rindo? Ai, Deus me perdoa, eu não posso sério? rir. Caramba. Mas é sério. Isso é um filme, por favor, gente, por favor. Amigos que são cineastas, vamos fazer um filme. Ô, Silvio, dá pra fazer um filme ou não? Nossa, um? Caraca! Eu entrava nos concursos, eu dizia, ninguém vai ganhar essa calunga hoje, vê o que vou ganhar. Eu cantava a melhor música só para ganhar, depois eu ia lá, cortava, colocava fogo na bicha. Caramba, eu tô impressionado. É que a história, assim, a história ela vai se desenvolvendo do jeito que é realmente um enredo de filme. Eu fugi, eu fui levada de barco, pô, aí tem essa parte muito ruim e tudo mais. Eu cheguei na parte melhor ainda, Eu quero saber, por favor. tem a noite toda. Temos o tempo que a senhora quiser. Aí, então vamos lá. Aí, aos 15 anos, eu falei, vou procurar minha mãe biológica. Porque minha mãe biológica me doou para essa família, e aí ela já não estava mais amontada. No começo, ela trabalhava na casa do meu avô, de doméstico, mas depois ela foi embora para Fortaleza. E aí eu fui para Fortaleza, fugi e fui procurar minha mãe biológica. Quando eu encontrei minha mãe biológica, ela morava com uma outra pessoa que não era meu pai, num cômodo que era um cômodo e um banheiro. A casa era só isso, numa comunidade. Só que quando eu cheguei, no lugar de eu ser bem recebida, minha mãe queria me bater também todo dia. Ela passava o dia trabalhando, meu padrasto ficava em casa, quando minha mãe chegava, inventava uma história para ela me dar surra. Aí eu falei, não vou ficar aqui também. Aí conheci uma menina na vizinhança que também tinha vindo do interior. Aí essa menina um dia olhou para mim e falou, vamos dar uma volta? Conheci uns amigos ali, e tinha a gente gostava de tomar caldo de carne no Ceará, sabe? Era um caldo feito com carne, com ovos gostosos. E tinha uma lanchonete que fazia um caldo bom. Aí eu falei para minha mãe, ó, vou dar uma volta. Ela falou, tu vai, mas se passar das 10, se você não chegar, você vai levar uma surra. Tudo era surra. Falei, então tá bom. Fui para a lanchonete. Eu, a menina e 2 amigos dela. Mas a conversa estava tão boa. Quando eu vi, Passou das 10. era 11. Ai, meu Deus. Aí, quando eu olhei no relógio, eu falei, caracas, eu não posso voltar para casa. O que eu vou fazer? Só que eu falei isso alto. Aí um dos meninos da mesa falou, eu moro sozinho, vocês podem ir para minha casa. Só que esse que falou que eu podia ir para casa dele era o paquera da menina, da minha colega, que eu tinha conhecido que vinha do interior. Aí eu falei, olha, é melhor ir dormir lá do que ir para casa. É melhor apanhar amanhã do que apanhar hoje. Quer dormir de couro quente? Não. Vai apanhar amanhã. Você vai apanhar amanhã. Eu apanho amanhã, tá tudo certo. Aí nós fomos para casa dele. Aí era assim, também era só um cômodo, um banheiro. Então, eles 2 dormiam na cama e eu dormia no sofá. Quando foi de manhã, como é que eu vou embora? Não quero ir embora, não. Aí o cara morava só. Casa dele toda bagunçada, tudo sujo. Sabe como é homem que é solteiro, né? Aí eu esperta, eu sabia fazer tudo. Fui lá, lavei a roupa dele, limpei a casa dele toda, arrumei, fiz comida. Quando o cara chegou no fim do dia, a casa tava um brinco. Aí é claro, né? Quem foi que limpou? Fui eu. Fica aqui, então. Fica aqui. É. Você pode ficar, você pode cuidar das minhas coisas. Tudo bem. Só que passaram-se 3 dias mais ou menos. A menina, que era a fica dele, foi pra praia, não voltou, só voltou de madrugada, toda molhada de areia da praia. Tava com outra pessoa. Aí a menina bate de madrugada na porta, quando ele vê aquilo, ele olha pra mim e fala, tá aqui o dinheiro, de manhã você manda ela embora. Eu falei, mas como é que eu vou mandar a tua paquera embora? Como é que eu vou fazer? Imagina se coloca só no meu lugar. Como é que eu vou mandar a menina que tá ficando contigo embora e eu sou só a intrusa aqui? Eu falei, olha, ele falou que não quer mais você aqui, tá aqui o dinheiro que ele deixou pra você pagar a passagem. A menina foi embora. Meu Deus. Aí eu limpei a casa, arrumei tudo. Quando ele chegou, eu falei, e eu? Aí ele olhou pra mim e falou, o que é que você quer fazer? Eu falei, eu prefiro morar aqui do que ir pra casa da minha mãe. Lá eu só apanho. Eu já vim de apanhar, já vim de escravidão. Não quero mais isso pra minha vida. Então você pode ficar. Só que isso, ela já estava indo no IML, na polícia, em todo canto atrás de mim. Aí ela descobriu onde é que eu estava, né? Quando ela veio, eu olhei para ela e falei, eu não quero ir com você. Eu prefiro morar com um estranho do que morar com você. Aí ela foi embora, ficou por isso mesmo. Assim, numa boa? Brigou Meu Deus. um pouquinho, mas foi embora. 3 meses depois, eu comecei a ficar enjoada. Comecei a ficar enjoada. Aí, vai no médico. O médico era padre. Lá em Fortaleza tinha uma praça, não lembro o nome, numa paróquia. E esse padre, ela atendia meninas carentes que não podiam pagar e tudo. E ele fui lá, me examinou. Você está grávida? Estou grávida. E agora o que eu vou fazer? E para contar para esse homem que eu estava grávida. Meu Deus. Eu só tinha uma moradia, agora eu tinha um bucho. Aí eu esperei ele chegar, né? Fiz uma comida boa. Aí quando ele chegou, eu falei, olha, preciso falar com você. A frase que o homem mais tem medo no mundo. Preciso falar com você. Tô grávida.
Como você tá grávida? Que conversa é essa? Como é que foi isso? Falei, ó, como é que foi? Não precisa explicar, né? Eu tô grávida. Esse homem, só faltou me... Ele não me bateu, mas ele me deu muito grito. Saiu, bateu a porta, foi na farmácia, voltou com um saco de remédio na mão. Jogou em cima de mim. Toma, toma tudo. Nossa. O que é isso? Aí abri a sacola, tinha um monte de remédio lá que eu não vou dizer o nome. E aí eu olhei pra ele e falei, eu não vou tomar. Eu não vou tomar isso aqui. Eu não vou fazer nada que você tá falando. Se eu tô grávida, eu vou ter um filho. Ah, você não vai ter, não. Se você não tomar, eu vou fazer você tomar força. Foi uma semana com essa briga. Minha gravidez foi tão difícil, foi complicada. Aí eu tive um neném, quase morri no parto. Meu filho nasceu, não tinha uma fralda. Porque a mãe não falava comigo, não gostava de mim. A família dele morava distante. Ele não queria o filho. E eu quase morri e não tive ninguém que me acudisse. Ou seja, meu filho nasceu mais ou menos às 5h40 da manhã. Às 8 eu voltei para a mesa de parto, porque o médico que fez meu parto fez mal feito. Eu fiquei a ponto de ter uma infecção. E aí foi tudo de novo. Voltei, quando eu fui para casa, eu não tinha nada para o meu filho. E ele não queria comprar nada para a criança. Foi um mês para ele aceitar o menino, mais ou menos. Só que depois ele se apegou demais ao menino. Aí eu comecei a frequentar uma igreja perto de casa, Assembleia de Deus. E aí Deus já tinha um mistério comigo. Os demônios, alguém demoniado manifestava, eu chegava perto, o demônio saía. Eu nem fazia muita coisa, a pessoa era liberta. E a minha fama do bairro começou a correr. Então todo mundo que tinha problema com o demônio mandava me chamar. Isso eu tinha 16 anos. Caramba, nova. E aí teve um dia, meu filho estava com 8 meses, só mamava. O pai dele foi trabalhar, eu fiquei em casa, aí eram umas 3 horas da tarde mais ou menos. Coloquei o neném para dormir, alguém bateu na porta. E aí a pessoa falou, olha, tem uma pessoa ali que está precisando de uma oração, você pode ir lá? Eu falei, meu filho está dormindo. Não, mas é rápido, vamos, já você volta. Fechei a porta, deixei o menino dormindo. E fui orar na pessoa. Devo ter demorado uns 30, 40 minutos. Quando eu voltei, cadê o menino? Não tinha mais meu filho. O menino tinha sumido. Não, ele carregou meu filho. Meu Deus, o pai roubou o filho. Ele chegou, alegou que o menino tinha acordado, estava chorando, falou que eu tinha deixado o menino sozinho em casa, tinha abandonado meu filho, pegou meu filho, levou para casa de quem? Da minha mãe biológica. Meu Deus. Aí os vizinhos falaram, ele pegou aí o menino e foi para casa da sua mãe. Fui para casa da minha mãe. Aí foi o pior dia da minha vida. Eu cheguei lá, ela tinha um portão de ferro, era uma casa azul, um portão de ferro. E eu bati palma na porta. Quando ela viu que era eu, ela falou, me xingou de tudo que é nome você possa imaginar e falou, você nunca mais pisa na minha porta. E você esquece que você tem um filho. Você não é mãe, você não presta. A partir de hoje, você nunca mais vai ver essa criança. Eu fiquei tão desolada, eu só conseguia chorar. Agora eu tinha 16 anos, não tinha mais onde morar, não tinha meu filho, não tinha nada. Que Deus era esse? Que Deus é esse que me usava para expulsar o demônio, mas não cuidava da minha vida? A primeira pergunta que eu fiz. E aí eu consegui dormir na casa de uma pessoa. De manhã cedo, eu lembro, mais ou menos 5h30 da manhã, eu fui lá bater na porta da minha mãe. Porque eu amamentava. Então, os meus seios estavam pedrados. Eu estava a ponto de ter febre já, de tanto que tinha leite para poder amamentar a criança. Quando eu cheguei lá, ele já estava. Aí ela abriu o portão, eu entrei. Ela falou, você não vai dar de mamar. Você não é mãe, você não tem mais filho. E aí eu comecei a questionar com eles. Ele me deu um tapa na frente de todo mundo. Eu olhei para ele e falei, um dia você vai pagar pelo que você está fazendo comigo. E virei as costas e saí. Daquele dia em diante, eu não vi mais o meu filho, eu só fui ver 8 anos depois. Meu Deus. 8 anos depois. E aí, eu fui morar na casa de uma vizinha, eu fiquei revoltada com Deus, fiquei revoltada com o ser humano, para mim ninguém prestava. Deus era o que menos prestava. Minha pergunta era, como é que as pessoas falam tão bem de Deus e ele permite que uma mãe fique sem um filho desse jeito? E aí eu morei algum tempo na casa de uma colega, né, que era uma pessoa da igreja que me abrigou. Depois eu conheci um rapaz, conheci ele, acho que foi, não sei se foi no Orkut, Facebook, não sei. E aí comecei a conversar e ele falou, eu tenho um emprego para você. Falei, um emprego é bom. Um emprego é bom. Então vem para cá para você conhecer como é. Você mora onde? Eu falei, não, você vem morar na minha casa. Foi lá, me pegou. Não, me pegou não, acho que eu fui de ônibus, de táxi, não sei. Fui lá para casa dele, ele morava ele, a mãe e um filho. O cara era um aliciador. Nossa. E aí começou a me aliciar, me apresentar uns velhos que não fazia nada, mas que
Enchia o saco. Então, mas me dava dinheiro. Para mim era cômodo. Ele fez essa introdução da prostituição mesmo, é isso, né? É. Pra gente falar. Exatamente. Caramba, é E filme. aí eu fiquei no meio dessa vida durante algum tempo, mas para mim eu já podia. Deus para mim era nada. Eu não tinha nada que perder mesmo. Mas agora eu podia comprar minha comida, eu podia comprar minha roupa, podia comprar meu sapato, podia ir pro shopping. Estava conhecendo uma vida que eu não tinha antes. Tá tudo bem. Até que o negócio foi aprofundando, eu comecei a ir para as praias, Praia de Iracema, em Fortaleza. Comecei a passar a noite nas boates, passar a noite nas praias, comecei a conhecer pessoas, e aí você já sabe onde é que vai dar. Até que eu conheci umas meninas uma noite, e elas falaram assim, a gente mora num lugar legal, vamos conhecer? Eu falei, até então eu não sabia o que era droga ainda. Vamos. Me levaram para uma casa de massagem. Mas não é casa de massagem dessa que a gente conhece, que faz massagem só de relaxamento. Casa de massagem. Aí, quando eu cheguei lá, elas alugavam um quarto. Era uma pessoa que tinha várias meninas lá e alugavam um quarto. Elas vinham de fora. Tinha muita menina do Maranhão, da Bahia, do Pará. Elas vinham de fora, passavam a noite nas boates e dormiam nesse lugar. E eu comecei a gostar dali, sabe? Eu não tinha muito lugar para ir mesmo. Então, quando eu ia lá para casa dele, às vezes ele queria me explorar, eu ficava com as meninas. Aí, um dia, uma delas falou assim para mim: a fulana, dona daqui, tá com câncer. E ela tá muito mal. E os filhos vão arrendar o lugar. Você imagina que eu tinha 18 anos. Falou, vai arrendar? Mas o que é arrendar? Não, arrendar é alugar. E você paga um valor por mês para eles. Eu falei, eu quero. 18 anos. 18 anos. Caramba. Mas eu quero, mas e o dinheiro? Aí eu comecei a andar mais lá dentro para saber como é que funcionava. Eu arrendei o negócio. Agora eu cuidava daquele negócio, embaixo era uma boca de fumo e dentro eu tinha 18 meninas que faziam as coisas para mim. O traficante de baixo começou a simpatizar comigo. Aí um dia, você tá rindo, né? É filme, cara. Eu tô É vendo o filme, filme na minha cabeça, exatamente. Bispo, com licença. E pra você que tá em casa, tá ouvindo. Alô, Ancine. Eu tô visualizando tudo. É Exatamente. filme. Desculpa. Então me ajuda a fazer o Não, filme. nós vamos fazer, nós vamos dar um jeito. Que cineasta a gente conhece. Por favor, continua. Aí ele começa a simpatizar comigo e aí conversa vai, conversa vem, e ele fala, eu vou te dar um presente qualquer dia desse. Tá bom. Só que quando ele falou que ia me dar um presente, eu ainda não sabia o que era. Tinha um gringo, que acho que ele era da Holanda, que a gente que tinha conhecido nessa boate à noite, e ele liga para mim e fala, meu nome era Kelly. Kelly era o nome que ela usava, tá bom. Artista. Artístico. Kelly, eu tô indo viajar e eu tenho um negócio que eu não posso levar na viagem. Vem aqui que eu quero deixar com você. Eu falei, o cara vai me dar um monte de dólar. Não, era verde, mas não era dólar. Não era nem. Cheguei lá, entrei tudo no hotel. Aí eu falei, cadê o presente? Ele vem com um negócio enrolado assim, num papel de. Qual é esse papel de madeira? Ah, sim. Aí ele bota na mesa, eu falei, o que que tem aí? Achei que era uma pedra preciosa. Aí ele começa a desembrulhar e eu vi uma pedra que brilhava. Falei, o que que é isso? Ele falou, você não conhece? Eu falei, não conheço isso. Eu vou te mostrar. Aí ele começou a raspar o negócio. Aí esquentou lá o negócio, começou a mexer, começou a fazer, falou, cheira. Eu falei, mas isso aí a gente cheira? Cheira pra você ver. Eu cheirei a primeira vez. A droga é uma droga. E aí ele falou, o que é que você sentiu? Na hora eu senti uma vontade de morrer. Que sensação diabólica aquela, com um suor frio, com um passamento, com agonia. Ele falou, é tudo seu, leva pra você. Tô falando mais ou menos um negócio assim. Caramba. Puro, assim. Puro. Eu tava morrendo com aquilo. Eu não sabia que reação que eu tava tendo, porque eu não conhecia. Aí vou pra casa, ele me ensinou, começo a fazer aquilo, usei aquilo um monte de dia. Quando acabou, a pessoa queria mais. Queria mais daquilo. A pessoa queria Caramba. mais. que E onde é que loucura. tinha? Embaixo. Então eu falei você não queria me dar um presente? O que você queria me dar? Lá vem mais um. Queria te dar isso aqui. Ah, eu já conheço. Bom, você tem mais? Tenho. O cara se apaixona por mim. Não tinha nada com ele, mas o cara se apaixona por mim. Esse cara, ele começa a virar um psicopata na minha vida. A ponto dele planejar a minha morte. Olha como Deus tinha um plano na minha vida.
Eu cuidava, eu tinha 18 meninas e tinha uma pessoa que limpava, era um rapaz que limpava, que abria a porta, fechava. E um certo dia, um domingo, ele planejou a minha morte. Geralmente, final de semana, ficavam 3, 4 meninas na casa. Esse final de semana não ficou ninguém. Todo mundo vazou. Só ficou ele e falou, vou dar uma saída, tá? Fiquei sozinha. Quando eu fiquei sozinha, primeira coisa que eu vi, pela primeira vez, foi o diabo. Ele apareceu para mim dentro da casa e falou, hoje eu vou destruir você. Eu tomei um susto. Foi um negócio tão feio que eu vi. Uma sensação horripilante, aquilo, me dá um sofrio, uma vontade de, sei lá, não sei descrever. E aí eu vi, mas eu não entendi por que eu estava vendo. E aí, pouco tempo depois, quem aparece no meu portão? Um facão desse tamanho. Meu Deus. E ele dava assim no portão, e no foi Deus, porque só tinha um cadeado. Ele dava no portão e ele falava, eu vou te matar. Eu vou acabar com você. Mas por que ele fazia isso? Tinha algum motivo? Porque ele queria ficar comigo. Queria ter, e aí não, ele não foi correspondido. Não, o cara era feio demais, não queria ficar com ele. Você entendeu? E Que aí, loucura. nessa hora, eu me lembrei da minha mãe biológica, eu me lembrei que ela era na igreja. Então eu mandei mensagem para ela, falei, olha, eu vou morrer. Estou aqui em lugar tal, uma situação tal. Não esperava que ela fosse fazer o que ela fez, mas ela fez. Ela pegou uma irmã de oração e ela foi para a rua. Só que a rua estava cheia dos aviões que ele tinha colocado para trancar a rua. Ninguém entrava, ninguém saía para me socorrer. Mas a minha mãe chegou na esquina e começou a orar e arranjou um jeito de subir na casa. Quando ela conseguiu entrar, a gente trancou o portão, ela tá lá e falou, arruma tuas coisas, você vai embora comigo. Até então ela não me dava atenção nenhuma. Tô arrumando minhas coisas para ir embora com minha mãe, chegou a moto em frente da casa. 2 policiais que eram clientes. Aí eu fiquei feliz, né? Eram 2 policiais. 2 policiais vão me ajudar. Estava acostumada, eles iam lá, eles me conheciam. Aí eu contei a história, que ele estava querendo me matar, então eles falaram, não, vamos te ajudar. Então a gente vai te escoltar. Dá tuas coisas para tua mãe levar e você vem com a gente na moto, você vai no meio. Eu falei, tá bom, então você me leva. Fui parar no Matagal. Meu Deus. Eu fui parar no Matagal, aí eu fui violentada outra vez. Aí, Por 2 policiais. Por um só. O outro não tocou em mim. O outro olhava e dizia, não mata a menina, não. Não, cara. Aí depois ele olhou e falou, você não quer não vai fazer nada? Ele falou, não, cara, não mata a menina não, deixa a menina quieta, deixa ela aí. Aí ele pegou o revólver, deu uma pancada na minha cabeça, acho que eu fiquei desmaiada, caí lá e me lembro que eu acordei depois. E aí eu corri no Matagal, cheguei na pista, estava passando uma van de lotação, eu pedi ajuda e lembro que foram me deixar perto de casa. Meu Deus. Cheguei em casa, só foi a minha mãe. Por que você atrasou? Vai fazer o quê? Por que você está toda suja? Ela nunca parou para... Sabe, mães? Às vezes, o filho, ele só quer que você dê atenção, que você pare para escutar a história dele. Porque tem momentos, Magu, que o filho está enfrentando situações difíceis, ele já sabe que o pai e a mãe são carrascos, ele não vai contar. Tu pode perder o teu filho porque você não para para escutá-lo. E aí, naquele dia, eu entrei, fui para o banheiro, tomei um banho. Eu lembro que eu tinha um pouco do negócio ainda, usei no banheiro e fiquei meditando na minha vida no banheiro. Eu falei, minha vida não vale mais nada. Não presta mais minha vida, não tenho mais nada. Para completar, ainda vim parar na casa da pessoa que mais me prejudicou. Minha mãe, eu não queria morar com ela. Mas eu não tinha outro lugar para ir. E aí eu passei uma semana ali com ela, 2 semanas, ela começou, vamos para a igreja. Eu falei, não quero ir para a igreja. Aí ela chegou a esse ponto. Ou você vai para a igreja ou você vai embora da minha casa. Eu falei, vou embora da tua casa. Peguei minhas coisas e saí pra rua. Foi embora de novo. Fui pra Praça do Ferreira, lá em Fortaleza. Cheguei na Praça do Ferreira, sentei lá, botei um saquinho de roupa do lado e fiquei no banco, olhando pro tempo. E aí, tô lá, fiquei chorando, chorei tanto esse dia. Eu não tinha dinheiro para comer, não tinha ninguém, não tinha para onde ir. Aí senta um senhor do meu lado, eu falei, mais um, o que será que esse aqui quer? Aí ele perguntou, por que você tá chorando, garoto? Eu falei, não fala comigo não quero conversa com ninguém não. E ele continuava insistindo, por que você está chorando? Até que ele sentia que ele tinha uma energia boa, foi conversando com ele, eu não tenho mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não fica triste não, você já comeu? Não comi. Ele olha para mim e fala assim, tá bom, eu vou te ajudar a dar um lugar para você morar. De graça. Do nada, assim. Do nada. Esse homem, ele era um deputado na época. Ele era uma pessoa muito respeitada em Fortaleza. Nem sei se ele ainda é vivo. Tenho até que procurar um dia para agradecer.
Ele me levou para um pensionato e ele pagou 6 meses de pensionato desse quarto para mim. Caramba. E aí eu arranjei um emprego na Superzão, acho que aqui não tem Superzão. Superzão era telemarketing, só que eu não tinha costume de trabalhar. Então, como eu passava a noite inteira na rua e durante o dia eu dormia, eu não conseguia acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Eu chegava para trabalhar, eu estava dormindo. Eu ficava no telefone, não dizia coisa com coisa que dormia. Não durei no emprego 3 meses. Era difícil. E aí, vou resumir, senão vou ficar aqui. É muita coisa. Desse tempo, eu fui de novo para a noite, aí ficava na praia de Iracema, até que eu conheci um rapaz. Esse rapaz estava bêbado e estavam querendo assaltá-lo. Ele bebeu e sentou lá numa mesa da praia de Iracema, e ele estava com dinheiro e queriam assaltá-lo. Só que eu não deixei porque os meninos que iam assaltá-lo eu conhecia. Então eu falei, não mexe com o rapaz, deixa ele aí. Peguei ele, levei num táxi, perguntei qual hotel que ele estava, consegui chegar, deixei ele no hotel, deixei meu telefone e fui embora. Fazer o bem, né? O bem já estava no meu coração. No outro dia, para minha surpresa, ele me liga. Olha, obrigada pelo que você fez, vou embora amanhã. Você quer almoçar comigo? Eu falei, custa nada. Tá bom. Fui almoçar com ele. Era um italiano. Olha, meu tio tem vários resorts. O que você faz? Eu não faço nada. Eu fico lá. Eu fico na praia. Mas o que você sabe fazer? Eu sei cantar. Você sabe cantar? Canta aí para me ver. Eu comecei a cantar. Sua voz é bonita. Tá bom. Foi embora. Aí um dia ele manda mensagem para mim e fala, você quer vir cantar? Eu falei, quero. Ou não, já tenho, não estou nada a perder mesmo, quero. Comecei a viajar para a Europa, para a Espanha e para a Itália. Eu cantava em resorts, me prostituía, ganhava meu dinheiro, voltava para o Brasil. Passei anos assim, dos meus 19 até os meus 24 anos, mais ou menos. Caramba. Mas aí eu tinha uma vida já equilibrada, porque além de eu falava italiano fluentemente, falo um pouco ainda, meu inglês era ruim, mas não estava para entender, o espanhol eu arranhava no espanhol, e aí eu comecei a ganhar meu dinheiro, já morava num apartamento bom na beira da praia, na Praia do Futuro, tinha meu carro que era tunado, que eu gostava de andar com os meninos que fazia pega, então eu botei umas labaredas de fogo do lantrão do Fazer meu aquele Fiesta. barulho. Botei uns tapetes vermelhos de neon, e aí vai. Comecei a viver uma vida de playboy. Aham. Tudo bem. Muito bom. Continuei a usar droga. Então, cheguei a usar tanta droga, que um dia eu comecei a precisar de médicos para me ajudar. Porque eu comecei a querer morrer. Tentava me suicidar quase todo dia. Você tem uma ideia? Eu tentei suicídio 6 vezes, uma delas eu morri. Eu vou te explicar. E aí, nesses momentos, lá atrás eu tinha feito pactos com o diabo. Essa parte eu tô pulando, eu tô contando a parte que ninguém conhece ainda. E aí, quando nesse apartamento eu já tinha 3 pactos com o diabo. Ele jogava cartas comigo todo dia. Não é possível, tô todo arrepiado, cara. 5 horas, 5h30, 5h40 no máximo, entravam 3 demônios no meu apartamento, traziam as cartas de baralho, sentavam comigo na cama e começavam a jogar. Meu Deus. Os naipes que davam no baralho, os naipes que saísse, que eu mais tivesse na mão, a gente jogava um jogo chamado bisca. O naipe que saísse era o que eu ia receber. Então era ouro, copa, paus. Ouro, copa, paus. Espada. Espada. Se saísse espada, eu só levava furada. A única coisa boa para mim era saísse ouro, porque eu ganhava um dinheirinho. O resto era tudo coisa ruim. E aí, eu passei anos assim. Passei muito tempo desse jeito. A ponto de o demônio chamado Jesus, blinda esse lugar e blinda a nossa vida. Amém. Beelzebub, mestre das moscas. Ele aparecia, geralmente no meu banheiro. Ele vinha como uma mosca varejeira, e ele vinha e chamava outras. Então, ele era um enxame de moscas, e as moscas se transformavam em homem. Era um homem todo de mosca. E ele aparecia várias vezes para mim, e ele falava para mim, eu vou destruir você. Eu tinha vários sonhos com demônios, e um dia um deles falou para mim assim, eu vou chamar o nosso mestre, quero ver se é ele e você vai vencer. Porque todos que a gente manda, nenhum dá conta de você. Eu quero ver se esse você vence. Então, eles vinham e traziam outros para tentar me afrontar. Só que, além disso, os 3 demônios que entravam toda noite no meu apartamento me violentavam, me furavam. Eles me desmaiavam de um jeito que o meu espírito sobrevoava em cima do mar, na Praia do Futuro. Eu passava a noite toda naquele sofrimento. Quando era de manhã, eu acordava desgastada. Eu não tinha força para nada. Toda marcada, porque
Eles usavam uma agulha como uma agulha de crochê. Então, eles me furavam. Como eu não tomava banho, que eu tinha medo deles me afogarem no chuveiro. Então, eu ficava cheia de sangue seco. E quando o sangue estava seco no meu corpo, as moscas varejeiras que vinham comer. Meu Deus. E aí, quando foi um dia, vou antecipar, um dia eu fui na Boca de Fumo, comprei pó e vim para casa. E aí eu tinha uma menina que limpava a casa para mim, dispensei ela. Aí era na Praia do Futuro, era um apartamento bem na frente do mar. E ele tinha um vão reto assim, que dava da cozinha para minha suíte. Eram várias suítes, mas para mim era um vão reto assim. E eu peguei o prato, peguei as coisas, fui pro quarto. Eu comprei nesse dia 5G de pó, falei, vou cheirar tudo de uma vez e vou morrer. Aí passei na sala, liguei a TV, era o lançamento de uma música gospel, que eu vou já te dizer qual era. Aí eu ajoelhei, esquentei prato, preparei tudo. Quando eu fui cheirar a primeira carreira naquele dia, se a luz é... É o ar, mas vamos orar, a gente vai orar, mas até o ar tá fazendo barulho hoje aqui, tá? Beleza. A TV começa a aumentar sozinha, da janela do meu quarto. A mesma voz que eu escuto hoje. Ele falou para mim assim, Virgínia, escuta o refrão dessa música, porque é exatamente o que eu vou fazer na tua vida. Só que 3 dias antes disso acontecer, eu estava jogando cartas com o diabo e eu perdi o jogo todinho. E ele falou para mim, aproveita a tua vida, você tem uma semana, eu vou te matar. Meu Deus. E aí, quando a voz, que foi a voz de Deus, falou para mim, escuta o que diz o louvor, é o que eu vou fazer na tua vida, a TV, ela aumentou sozinha, como se alguém tivesse acoplado caixas de som no meu apartamento. As paredes tremiam. E aí o louvor começou a ministrar sobre mim, e era como uma flecha que que, sabe, rasgava o meu peito assim, e quando eu vi, eu já estava caída de joelho, chorando. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. O louvor estava fluindo em mim. Eu estava de joelho e de repente eu fui apagando. Não cheirei, tá? Não estava noiada, não estava drogada, estava lúcida. Eu fui apagando e eu morri. Quando eu morri, meu espírito sai do meu corpo e fica do lado do meu corpo. E eu lembro que eu fiquei desesperada porque eu lembrei que o diabo falou que ia me matar. Então eu ficava no meu corpo, acorda, você não pode morrer, acorda. O corpo não reagia. E o meu espírito começava a procurar as batidas, não tinha nada. Aí eu atravessei a parede do meu quarto e eu cheguei do outro lado. Ele está suando. Eu cheguei do outro lado. Quando eu cheguei do outro lado, não tinha praia, eu morava na praia. Só que não tinha mar, não tinha coqueiro, não tinha aqueles calçadão que tem na Praia do Futuro, nada. Era só areia, branca. E aí eu pisava na areia, chega meu pé afundava. Quando eu comecei a andar naquela areia, eu chorava tanto, eu estava tão desesperada. Aí eu olhei para as minhas mãos, estava cheio de sangue seco. Meus pés estavam cheios de sangue. A minha roupa era muito bonita, mas estava toda rasgada, cheia de sangue seco. E aí eu comecei a perguntar para Deus, o que aconteceu comigo, Senhor? Será que eu estou indo para o inferno? Era só o que passava na minha cabeça. Eu vou para o inferno. Quando eu comecei a chorar e a me questionar, alguém toca no meu ombro esquerdo, eu não vi essa pessoa. E ela fala para mim assim, olha na tua frente. Aí, bem na minha frente, bem distante, eu vi 3 pessoas. A roupa delas parecia com a minha, só que era muito brilhosa, enquanto a minha estava toda rasgada e suja. Aí eu perguntei, quem são essas pessoas? Silêncio. Ninguém me respondeu nada. Uma segunda pessoa toca no meu ombro direito e diz, olha para cima. Eu olhei para o céu se dividiu em 2 bandas. Agora aquele barulho bom, estrondo, 2 bandas, no meio ficou tudo escuro, só treva. E aí, uma bolinha de gude assim, de fogo, começou a se formar
Só que ela era pequena, mas clareava tudo. Eu não conseguia olhar muito para ela. E ela ia crescendo e clareando tudo aquilo. Aí a pessoa do meu ombro esquerdo fala: olha para a tua frente de novo. Aquelas 3 pessoas vieram se multiplicando, milhares e milhares de pessoas. E elas vinham em minha direção e eu andava de ré. Aí eu perguntei de novo: quem são essas pessoas? Aí uma voz falou para mim assim: são todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. E todos que você vai ganhar para mim. Eu Meu Deus. comecei a gritar. Eu dizia: você está me enganando, que eu vou ganhar ninguém para você, o quê? Olha, eu não estou conseguindo ganhar nem a mim mesma. Eu falava revoltada. E aí a voz, a pessoa do meu ombro esquerdo toca de novo e fala: olha de novo para o céu. Estou do lado direito, olha de novo para o céu. Aquela bola de fogo se transformou numa bola gigantesca. E pessoas iguais às que estavam na minha frente começaram a cercar a bola de fogo. E aí eu comecei a ouvir um hino. O hino vinha de cima para baixo. Quando o hino começou a cantar, eu falei assim: deixa eu ouvir essa canção, porque eu aprendi quando eu era pequena na igreja, que a família adotiva era adventista do 7º dia. Então, aos 12 anos, eu tinha lido a Bíblia duas vezes. Entendeu? Projeto de Deus. E aí a voz falou para mim: você não pode cantar com eles, você não foi lavada no sangue do Cordeiro. Aí eu comecei a gritar: Deus, o Senhor disse que tinha um plano na minha vida, o Senhor disse que ia me usar, seu mentiroso. Eu xingava Deus: o Senhor mentiu para mim. Aí foi quando a mesma voz que eu escuto hoje, só que nesse dia foi mais forte, foi como um trovão: Virgínia, você sabe que depois que a porta fecha, ela não abre mais para ninguém. Mas você também disse que você me amava, que ia ter um plano na minha vida. Virgínia, depois que a porta fecha, não abre mais para ninguém. E eu comecei a rolar, como se fosse num túnel negro, um túnel escuro. E aí eu comecei a gritar: Deus, eu não quero ir para o inferno, Deus, não. Uma mão pegou pela minha cintura e ia me carregando para o túnel. Eu fui girando. De repente, quando eu comecei a gritar que eu não queria ir para o inferno, como se fosse um sopro, e eu voltei para onde eu estava de novo. O hino, as pessoas na minha frente, tudo voltou de novo. E eu falei: Deus, se o Senhor me ama, me dê só mais uma chance. Me dê só mais uma chance de fazer o que o Senhor quer, porque eu sei que Jesus está voltando. Eu tenho certeza que isso aqui é o arrebatamento. E eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Me dê mais uma oportunidade. E aí eu ouvi de novo: depois que a porta fecha, não abre mais para ninguém. 3 horas e 58 minutos se passaram. Eu caí lá no meu apartamento, dentro do meu quarto, do lado do meu corpo. Meu espírito caiu lá. Quando caiu lá, eu olhei para mim de novo e eu falei: acorda, acorda, você não pode morrer, acorda. Gritando. Não tinha reação. De repente eu senti como se algo me impulsionou e eu caí em cima do meu corpo e eu entrei no meu corpo. Só que eu não conseguia me mover. Eu estava parada há muito tempo. E daí eu senti, Marco, a presença das 2 pessoas que estavam lá comigo. Eu senti a mesma presença quando eu estava deitada no meu apartamento, no chão. E aí um deles pega pelos meus cotovelos, me assenta sobre os meus joelhos e fala para mim: Deus está quebrando o laço de morte do diabo contra a sua vida. Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para pregar a palavra dele. Mas é a última chance que Deus te dá. Você não vai ter outra chance. Essa é a sua última oportunidade. E aí eu abri os olhos, comecei a me movimentar. Quando eu olhei, a droga estava no mesmo canto na cama. Eu peguei, joguei na privada de descarga. Na época eu tomava 8 psicotrópicos por dia, porque de tanto que eu ouvia vozes e via demônios, via vulto e falava com demônios, imagina eu chegar para o psiquiatra e dizer que eu falava com cão. Eles me entupiam de remédio. Então eu tomava desde, não sei se você sabe o que é Aldol. Ouviu falar em Aldol? Já ouvi falar. É um dos remédios mais fortes que né? os psiquiatras usam para doido. Eu tomava Aldol, eu tomava Frontal, eu tomava diazepam, eu tomava Lexotan, eu tomava, pode imaginar. Todos era um coquetel, né? E aí eu peguei, era uma sacola de remédio assim que eu tinha. Eu peguei os remédios e eu falei: a partir de hoje, eu não tomo mais nenhum remédio desse. E a partir de hoje eu não uso mais essa droga. Joguei a coca no vaso, dei descarga, os remédios joguei no lixo. Corri para a primeira igreja evangélica mais perto de mim. Era uma igreja universal. Quando eu cheguei na porta da igreja, estava tendo uma campanha. Era uma campanha de libertação. O povo estava batendo as pedras na mão assim que saía fogo.
E eu cheguei na porta tão alvoroçada, só que quando eu cheguei, era pastor Davi, o nome do pastor. Que eu fui correndo no meio da igreja, ele parou. Ele parou o ato profético das pedras e falou, pode entrar. Eu estava esperando por você. Deus falou que você vinha. Quando ele falou isso, o demônio manifestou. Eu comecei a jogar banco, quebrar parede, fazer, sabe? Toda machucada eu fiquei depois. Começaram a expulsar os demônios, foi 3 meses que eu passei lá. Minha mãe já era pastora. Mas a minha mãe não entendia de libertação, acredito eu, que não era a pessoa no momento para cuidar de mim. 3 meses eu frequentei essa igreja, depois que eu comecei a frequentar a igreja, o Senhor falou para mim, agora você vai aprender a como fazer a minha obra, já que você me prometeu, agora você vai cumprir. Perdi tudo. Perdi os contratos, porque eu estava surtada, não conseguia mais viajar. A voz, de tanta anabolizante e droga que eu tinha usado, eu perdi 70% da voz, não era mais a mesma coisa. Eu era cover da Mariah e da Whitney. Caramba. De tanto anabolizante, hoje eu canto, Deus devolveu a minha voz, mas no meu primeiro CD eu praticamente não tinha voz nenhuma. E aí Deus falou para mim, nada que você tem foi eu que te dei, eu vou te dar muito mais. Começou a tirar tudo, perdi o carro, apartamento não podia mais pagar, aí vou morar onde? 2 cômodos em cima da favela, na casa da mãe. Agora você imagina com uma pessoa que já vinha de um padrão que eu vinha, agora eu vou morar numa situação dessa. Eu já estava surtada dos psicotrópicos, da droga e tudo. Eu fiquei quase doida. E aí ela tinha um quintal na casa dela, no quintal no fundo da casa dela. Um dia eu estava orando, Deus falou para mim assim, tá vendo o quintal? Eu falei, tô. Você vai morar aí? Eu falei, não, Jesus. Não faça isso comigo, não. Ele falou, você vai morar aqui. Eu preciso que seja assim, para mim poder transformar você naquilo que eu quero. Eu falei, então, se eu tenho que morar aqui, me deixe pelo menos construir uma casa parecida com o que eu vivia, senão eu não vou aguentar. Fácil é você não ter nada e ganhar. Você ter e perder não é fácil, é difícil. E aí eu construí uma casinha, lá era assim, coloquei ar-condicionado, fiz tudo bonitinho, como se era na comunidade, mas quando eu passava por aquela porta, eu estava no bairro Nobre. Tudo bonitinho. 7 anos e 8 meses. Ali eu tinha que subir o morro para ir para a igreja. Tudo que eu mais detestava. Areia de morro, pulga de bicho no pé, e eu não gostava de barulho de criança. Tinha pavor a criança. Acredito que pelo histórico que eu... Pelo histórico, né? Com certeza. Primeira missão que Deus me deu. Coral de 89 crianças da igreja. Desculpa. Vai Deus, cuidar eu não das podia rir. Eu não podia rir. Silvio, para, Silvio. Não, mas faz parte do filme, né? Cara, é um filme. Eu tô pela primeira vez, a primeira pessoa que me deixa quieto. Eu tô assim, ó. E legal que ela sabe os detalhes. O filme tá aqui já. Vai cuidar do coral das crianças, 89 crianças. As crianças eram levadas. Eu não tinha paciência, eu queria esganar as crianças. Deus dizia, paciência. As crianças chegavam, Mago. Elas não tinham o dedão do pé. Não, você não sabe por quê. Não tinha o tampão, né? Não, Jogava não. bola na rua. Não. Por quê? Pulga de bicho. Ai, Pulga meu de Deus. bicho. A pulga, ela entrava nos dedos e como os pais não cuidavam, ela entrava embaixo da unha e eles acabavam perdendo a cabeça do dedão. Então, o que eu fazia? Eu pegava agulha de costurar, esterilizava as agulhas e eu ia no pé dessas crianças e estourava assim, os bichos saíam na minha mão. Meu Deus. E aí, nessa época, a igreja da minha mãe era um barraco, lona e madeira. Deus falou para ela, não para mim, que através da minha vida ia abençoar a vida dela. Nós começamos a fazer um projeto em cima da comunidade. A gente foi no supermercado, ganhamos ossos, ganhava verdura, então a gente fazia um sopão. Então, o nosso atrativo, quinta e domingo, para as crianças irem para a igreja e a família, era sopa. Então, a gente ganhava aqueles ossos, fazia aquele sopão, que eu gosto ainda hoje daquele gosto. E aí, a gente, durante o dia, tratava os bichos das crianças e matava os piolhos. A maioria delas tinha que raspar o cabelo, porque ele era muito piolho. Meu Deus. E eu que tinha que fazer isso. Ah, não gosta de criança? Então toma. E aí, depois, pouco tempo depois que eu estava lá, Deus falou para mim assim, faz uma campanha. Eu comecei a rir, eu falei, campanha? Campanha de quê? Campanha de libertação. Então, a primeira que vai ser liberta é eu, ao meu estado. É sério? Como é que você vai fazer uma campanha de libertação para expulsar demônio do povo se você está endemoniada? Eu não era liberta. Eu não vestia preto. Preto, para mim, era a morte. Sempre que eu botava preto, o espírito da morte aparecia para mim, ele queria me matar.
Eu não usava vermelho. Inclusive, eu tô olhando aqui, Olha lá. parece que veio Olha combinado. lá, veio para contar, tá vendo? Isso aí é porque era para contar essa história. Eu não usava vermelho porque sempre que eu usava vermelho, as agulhas, elas me furavam. E eu ficava toda inchada. Então, vermelho para mim era sangue e preto para mim era morte. Eu não usava isso. Eu vi usar isso aqui um tempo desse para cá. E aí, por diversas vezes, eu tentava dormir e o diabo vinha e me enforcava. Eu acordava enforcada, e aí eu começava a gritar, aí minha mãe vinha, orava por mim, e aí ela lia o Salmo 91 e começava a clamar, e era como eu conseguia dormir. Eu tive que dormir 3 meses na mesma cama com ela. Caramba. Olha o que Deus fez. Eu detestava ela. Aí Detest- Deus criou toda uma situação Tem que ficar para mim junto. poder dormir junto dela, né? E aí depois eu construí minha casa, fui morar na minha casa, e eu comecei a fazer um propósito com Deus. Eu levei 4 anos e 8 meses para me livrar de todos os pactos. 4 anos e 8 meses. Eu não tive um pastor que me auxiliasse, minha mãe não sabia, eu não tinha ninguém, então eu tive que buscar para o Espírito Santo. Eu comecei a pedir para Jesus como é que eu fazia para curar os traumas de ser violentada, como é que eu fazia para expulsar os demônios que me perseguiam, como é que eu fazia para renunciar ao que eu tinha feito, os pactos de sangue, os pactos as alianças que eu tinha feito. E aí eu fiz um jejum de 8 meses. Eu só almocei durante 8 meses. Eu não comia mais nada. E eu orava na comunidade, que eu gritava, eu batia na parede, eu dizia, Deus, o senhor tem que me usar. Os vizinhos diziam, amarra doida, leva ela pro hospício, ela não deixa a gente ficar quieta, essa mulher só grita. Ao contrário, a minha mãe já subia no altar da igreja e dizia que ela não tinha outra inspiração para orar que não fosse eu dentro de casa, porque ela nunca tinha visto ninguém orar como eu. Eu pegava a Bíblia, eu não sabia nada com nada. E aí, depois que eu jejuei e orei esses 8 meses, eu sentia literalmente, quando Jesus, muitas vezes, eu orava muito caída no chão. Eu passava 3 horas, 3, 5 horas orando caída no chão. E eu sentia muitas vezes, quando ele vinha, me pegava do chão e deitava eu no colo dele. Senti muitas vezes isso. Eu comecei a fazer obra missionária e eu viajava sozinha, né? Então eu fazia muita estrada e às vezes para me parar, Deus colocava uma crise de labirintite tão forte em mim que ele falava: "Você não pode, você não é robô, você tem que parar. Se você não parar, o que eu vou fazer com você?" Eu passava uma semana de cama com labirintite. Só que quando eu estava com a labirintite, ele chegava do lado da cama e deitava comigo. Foi quando eu falei para Deus: "Olha, eu não quero ouro, não quero prata, eu só quero uma coisa. Só me ensina a entender a tua palavra. Me faça pregadora da tua palavra, essa é a única coisa que eu quero." E aí, o Senhor ouviu a minha oração e ele me fez pregadora da palavra. Só que depois que eu comecei a pregar, a minha perseguição começou dentro de casa. Minha mãe, quando viu que Deus começou a me usar e que a minha agenda começou a alavancar, que eu tinha vários convites para pregar, que a minha música começou a tocar na rádio, ela começou a ficar com inveja. A própria mãe. Então ela começou a me amaldiçoar. E ela começou a me jogar praga, meu padrasto se levantou contra mim. Aí eu já tinha o direito de passar as férias com meu filho. Meu filho vinha passar férias comigo. E aí entra a parte mais crucial da minha história. Em uma dessas férias, a minha mãe, ela ouviu minha música tocando na rádio, olhou, botou o dedo na minha cara e falou: "Sua fama vai te levar para o inferno. Eu quero ver até quando tua fama vai durar. Isso aí não é de Deus, não. Isso é o diabo que te deu." Aquilo doeu tanto no meu coração, sabe? E eu não me conformava que eu morava no quintal dela. E eu já morava lá há 7 anos e 8 meses, embaixo do jugo dela. Aí eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração perto da virada do ano de 2012 para 2013. Meu filho estava comigo, tinha chegado fazia 2 dias. Eu estava jogando no computador um joguinho. E aí eu tinha passado um desgosto muito grande nesse dia. Eu falei para Deus: "Eu vou te dar uma solução para a minha vida, Deus. A solução é, ou o Senhor me mata, ou eu me mato, ou o Senhor muda a minha história. O Senhor escolhe qual dos três o Senhor quer." Aí estou jogando, ele fala: "Vai embora para Natal." Bora para Natal? Onde é Natal? Onde é Natal? Eu tinha uma Palio Weekend que estava quebrada, para variar. A junta mocinética, sabe o que é a junta mocinética? Junta mocinética lá embaixo, assim, ó. Ninguém consegue andar muito tempo com a junta mocinética quebrada. Escuta Não. só, a junta mocinética da minha Palio Weekend estava quebrada. Eu não tinha R$1 para abastecer. Aí Deus fala para mim assim: "Vai embora para Natal, de madrugada. Tu vai embora de madrugada. Só que tá vendo tua casa? Não leva nada, a não ser uma mala de roupa e uma mala de DVD de pregação.
Não leve uma colher dessa casa, não lhe pertence. Eu falei pro meu filho, filho, ajuda a mamãe a fazer uma mala aqui, ajuda a mamãe a fazer as coisas. Mamãe vai embora de manhã, mamãe vai te deixar na rodoviária, você volta pra casa do seu avô, onde ele morava, que a mamãe vai viajar. Mas mamãe, eu cheguei faz 2 dias. Filho, vai que a mamãe precisa ir. Deus tinha falado. Coloquei tudo no porta-mala, o carro quebrado. Uma irmã fez uma oferta, eu abasteci, fui embora para Natal. Natal não chegava nunca. Nunca. Eu chorava tanto na estrada. Eu me lembro que teve uma ladeira que o carro não subia. Eu parei no meio da ladeira com os caminhões atrás de mim. Eu comecei a gritar: "Oh, Deus! Por que você está fazendo isso comigo?" Cheguei em Mossoró. Aqui é Natal? Não, moça, aqui é Mossoró. Tá longe ainda. E haja choro. Tu vai para Natal, tu vai para casa de quem? Tu não tem dinheiro, tu não conhece ninguém. Aí eu me lembrei que eu tinha hospedado um cantor que tinha sofrido um apuros lá em Natal, tinha ido para Fortaleza. Ele tinha cantado na nossa igreja. Olhei para ligar pro cantor. Fulano, tô chegando aí em Natal. Ai, que bênção, missionária. Venha para minha casa, minha família vai ter prazer em lhe receber. Falei, lugar para ir eu já tenho. Fui para casa deles. Passei 1 mês nessa casa. O carro não quebrou, tá? O carro não quebrou. O carro andou até lá sem... Meu Deus. Andou. Passei 1 mês nessa casa. Minha agenda, fiz a agenda de Natal, ele me ajudou a fazer a agenda e tudo. Chega um dia da igreja, as minhas roupas tá tudo na calçada. Minhas roupas, meus sapatos, meu DVD. Foi o que aconteceu aqui. Ele tinha um problema de sexualidade. E Deus me usava para ele, não aceitava. Ele tinha ficado com muita raiva de mim, umas coisas que eu tinha falado para ele. Você pode ir embora da minha casa, você não mora mais aqui de jeito nenhum. Para minha sorte, Deus tinha preparado. O pastor da outra igreja da noite, que eu ia pregar, porque era final de dia, eu vinha chegando para me buscar. O que aconteceu aí, missionária? Eu falei, eu tô na rua. Não, entra no meu carro, bota tudo no porta-malas, depois do culto a gente resolve. Fui para a igreja pregar, despejada. Preguei na igreja do pastor, quando terminou o culto, ele falou, vamos para minha casa. Morei 3 meses na casa desse pastor. O pastor também tinha um problema de desvio. Aí Deus me revela o pecado do pastor, eu vou lá, pastor, e pega a arma na minha cabeça. Se tu abrir a boca, eu te mato, estoura os teus miolos. Eu falei, agora deu. Eu falei, você vai embora da minha casa. Eu falei, agora eu vou para onde? Aí, lembrei de outra menina. Mulher, tô na rua. Não, vem para minha casa. Leva as coisas, vou para casa. Essa terceira casa que eu morei, eu não desejo para ninguém. Era uma casa boa, mas o quarto, eu sou muito alérgica. O quarto que me deram para dormir era um quarto todo mofado. O piso era todo estragado e as paredes chegaram a verde de mofo. A cama não tinha, era um colchão no chão. Roupa, eu só tinha 2 sacolas de roupa, então me deram uma caixa, eu guardei minhas roupas dentro de uma caixa. Eu ia pregar, voltava e ficava nesse quarto. 3 meses depois, eu fui fazer uma agenda em Fortaleza. Aluguei um carro, fui para Fortaleza, porque esse carro eu tinha vendido para pagar meu primeiro livro que estava na gráfica, eu vendi o carro para pagar o livro. Aí, quando eu estou lá em Fortaleza, a mãe dela me liga. Já era pastora. Pastora? Falei, tudo bem? Como é que tá? Tem uma notícia não muito boa para lhe dar. O que foi? Meu marido falou que o seu quarto vai fazer o jardim de inverno. Falei, e agora? Agora, eu não sei, eu vou ter que tirar as suas coisas, quando você chegar, você vem buscar. Isso eu estava na rua. Falei, e agora, Jesus? O que o senhor quer de mim? Já chega? Eu contava assim, foi na casa de fulano, foi na casa de ciclano, foi na casa de Bartolomeu. Para onde é que eu vou agora, Deus? Qual o problema? Qual a próxima surpresa? Aí ele falou para mim assim, você não entendeu. Até agora você só comeu o que te deram. Eu quero te dar comida agora. Você vai alugar um lugar para você ter espaço para você orar. Para você falar comigo, que até agora tu não teve. Eu quero intimidade contigo. Entra na internet, me dê o nome do site que eu não me lembro mais hoje. Tu vai ver um anúncio, liga pro telefone do anúncio, dá a paz do Senhor e fala que foi o que eu mandei tu ligar. Aí eu tô lá. Quando eu achei o anúncio, ele falou, é esse aqui. Eu liguei, eu posso dizer o nome da irmã, ela pode até testificar. Paz do Senhor, irmã Nadir, tudo bem? A paz do Senhor, preciosa. Ô, mulher de Deus, como é o seu nome? Eu falei, é Virgínia. Ai, eu orei tanto hoje de manhã para Deus mandar um servo dele para me alugar meu flat. Isso aqui, cara. Como é que pode? Vou conhecer seu flat. Espera. Vou conhecer seu flat. Pois vá. Que horas você vai? Tal hora eu tô aí. Aí liguei para os amigos para me dar uma carona, fui ver o flat. Meu Deus. No flat não tinha acesso para ônibus, não tinha acesso para táxi. Conhece Natal?
Conheço Natal. Ponta Negra, Ponta Negra, perto do Morro do Careca. aquelas quebradas da Ponta Negra assim que você entra, que não tem é bem estreitinho, só tem pedra. Uhum. Eu não tinha mais carro. Como é que eu ia me movimentar ali? Na época não tinha Uber não, viu? Aí eu vou conhecer, quando eu chego que eu vejo a entrada, eu entrei, era bonitinho, tudo bem, o marido lá me recebeu, me apresentou. Na época, se eu não me engano, mais ou menos fosse R$ 500 hoje. Cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro para alugar o flat. E aqui não tem como eu sair e voltar. Como é que eu vou fazer? Aí o homem falou, a senhora gostou? Eu falei, eu amei. Amanhã eu volto. Eu falei, volto nessa desgraça nunca mais. Falta não, é ruim de, Volto nada. ruim de chegar. Volto nada. Aí quando eu cheguei lá, aí eu entrei no quarto, fechei a porta, eles falaram assim para mim, quem é você para escolher o que eu vou te dar? É lá que você vai morar, até que eu te disser até que eu te diga que você saia. Eu falei, mas o senhor não tem misericórdia de mim, não? Já não chega, não, de tanta prova? Você vai mudar para lá. Aí a mulher me liga. E aí, minha filha, você gostou do flat? Eu falei, gostei, mas não tem dinheiro. Quando é que você pode pagar? Eu falei, também não sei, que eu também não sei quando é que eu vou ganhar dinheiro. Eu tinha 2 agendas para fazer. E nas minhas agendas eu vendi o DVD de pregação. Aí eu falei, olha, eu vou fazer uns cultos, pode ser que eu ganhe dinheiro, se a senhora quiser esperar. Não, pode ser mudar amanhã. Eu falei, tá de brincadeira com a minha cara. Pode mudar, venha que eu espero, você recebeu dinheiro para me pagar. Só que eu não tinha dinheiro nem para levar, nem um carro para levar minhas roupas, para poder ir o DVD para casa da mulher. Aí eu tinha uma seguidora do Facebook, que ela deve estar assistindo, o Ilza. O Ilza era aquela seguidora chiclete que não te deixa em paz. Sabe o... Wilson, se você tiver aí, manda mensagem. Desculpa, eu ia dizer a coisa, mas não vou dizer, eu vou corrigir. Sabe com aquele carrapato que grudou no teu pé e não te deixa nunca mais? Ela passava o tempo todo no meu Facebook. Tá tudo bem? Tá alguma coisa? Você pode orar por mim? Eu posso te encontrar? Eu falava, mas que mulher chata, meu Deus do céu. Aí, a Wilza mandou uma mensagem para mim. Precisa de alguma coisa? Eu falei, preciso. O que você precisa? Eu preciso que você me leve ali. Nunca tinha visto a mulher. Vou lhe buscar agora. O sonho dela era estar perto de mim. Eu falei, eu vou realizar o sonho dela e vou usar lá meu favor. Vou unir o útil ao agradável, não é? Vamos, ela fez minha mudança. Só que tinha um problema. Eu não tinha dinheiro nem para comer, nem para aluguel, nem para nada. Aí ela olhou para mim e falou assim, você tá com fome? Eu falei, eu tô com fome. Você quer comer comigo? Eu falei, quero ir comer com você. Mas a mulher falava tanto. A mulher falava tanto. Tu não tem noção. Se ela tivesse, ela sabe que ela fala pelos cotovelos. Tu não tem noção. A ponto de eu sentar na mesa para comer, ela fala, irmã, eu tô com fome. Eu posso comer depois que tu conversa? Quando a barriga cheia, eu te prometo que eu escuto tudo que tu quiser. Me deixa comer, por favor? Aí a bichinha ficou. Sim, senhora. E aí ela me deu comida, me levou para a padaria, comprou coisa para mim e levou. A Luísa me sustentou de almoço, janta e compra uns 3 meses. Caramba. No outro dia de manhã, amanheceu, 8 da manhã, estava a dona do flat. Era cristã e ela realmente orava para Deus mandar as pessoas certas lá. E aí ela bate na porta. Falei, o que é uma hora dessa? Está me incomodando por quê? Eu estou com sono. Seu café da manhã. Tudo bem, pode incomodar então. Pode entrar, né? então. Pode entrar então, incomoda, não tem problema. Entendeu? Morei nesse flat. E aí desse flat eu fui para Colatina. Naquela enchente de Colatina eu estava lá. Caramba. A enchente de Colatina, quando estourou a barragem, eu estava em Colatina, quando a escola lá despencou, as crianças morreram, o povo correndo com as coisas na cabeça, e o povo olhava e dizia, e eu falava, Jesus, o que é que o senhor quer comigo aqui? Qual o teu problema? E aí eu voltei para Natal. Quando eu voltei, eu fui morar em um outro lugar. Foi nesse lugar que Deus falou para mim. Lembra daquele ministério que eu te dei lá em cima da comunidade? Que a minha mãe tinha um ministério independente, que nós colegamos com a Madureira na época, e eu orando no monte, Deus me deu o nome do meu ministério, que é o nome que é hoje. Ministério Internacional Sopro do Espírito, né? Que a palavra do dia virou ministério porque foi o que Deus me deu, mas eu já tinha um ministério igreja antes. Aquele ministério está na hora de você abrir. Como é que eu vou abrir ministério? Eu mal consigo pagar meu aluguel. Tu quer que eu abra uma igreja? Eu dizia com Deus, o senhor não tem juízo, não? O senhor não tem juízo, não. Disse ela para Deus. O senhor não tem juízo, não? Não tem juízo, não. Tranquilo. É um pouco abusada. Um pouquinho só. Aí ele falou para mim, você vai se lembrar de todas as pessoas que você já orou e eu fiz um grande milagre. Eu falei, como é que eu vou me lembrar, Jesus? É muita gente. Lembra. Põe na caneta, no papel.
Você vai mandar desse jeito. Manda mensagem para ele dizendo que você precisa de X de oferta para abrir meu templo. Eu falei, eu? Pedir dinheiro para abrir a sua igreja? Se eu quiser que peça para eles e manda eles me dar. Eu vou pedir dinheiro para ninguém. É abusada mesmo. Desse jeito eu falava para Deus. Aí eu liguei para o irmão e falei assim, mulher, você acredita que Deus teve o atrevimento de falar para mim, me mandar escrever o nome do povo e pedir oferta para o povo? Ela falou, por que você não fez? Eu falei, eu não vou fazer não. Ela falou, então eu faço por você. Cadê a lista? Eu falei, não acredito. Aqui é a lista, mas não tem ponto. Vou mandar em Natal. Eu entrava em cada ponto lindo, cada lugar bonito. Oh, é esse? Ele falava, não. Aí eu andava, é esse? Não. Aí eu entrei numa academia velha, as paredes velhas, tudo cheio de graxa. O piso todo quebrado do povo jogar os aparelhos. Aquelas portas velhas sujas de levanta. Sabe? As telhas de amianto, tudo quebrado. Quando eu pisei, ele falou, é aqui. Eu falei, ah, não. Aí você vai falando, não, esse não, aqui não. Eu não vou dizer uma coisa, porque é o que eu disse. Não. O senhor tá de brincadeira com a minha cara. Não, o senhor tá de brincadeira, com S, né? Começava com S. O senhor tá de... não. Não, o senhor tá brincando com a minha cara. É aqui que você vai fazer a igreja. Com tanto ponto bonito, tu não podia me dar outro, não. Tu tem que dificultar a minha vida. Eu brinco que, pra mim, as coisas tudo é difícil. Depois fica fácil, mas começo tudo é difícil. Aí, ele falou, vai lá no proprietário, pergunta quanto é. Falei, e com que dinheiro eu vou pagar? Só pergunta, para de ser teimosa. Você acredita? Aí eu chego lá no seu Maurício. Seu Maurício lá, no Alecrim. Olha, eu sou Virgínia. Eu quero alugar o ponto do senhor. Eu tenho dinheiro, não tenho R$1, mas eu vou pagar. A única coisa que eu tenho hoje para lhe dar de garantia é a minha identidade. Tá aqui meu documento. Era uma quinta-feira. Só fica com o meu documento que terça-feira eu vim pagar. O homem era mais doido do que eu e deu junto. Ele deixou. Meu Deus, cara. Eu tô vendo que a senhora não tem muito juízo, mas tá bom, a senhora tá dizendo que terça-feira vem pagar, me dá seu documento. Pegou a minha identidade. Quinta-feira. Sábado, mais ou menos, eu já tinha o dinheiro para pagar o aluguel. 2 calção. R$1.800, eu já tinha 3.600, tinha sobrado um pouquinho. Só que eu fiquei ali na terça-feira. Na terça-feira eu tinha dinheiro para alugar a igreja, para comprar os móveis que para reformar a igreja. Para reformar a igreja. E a irmã ainda deu a tinta e um monte de coisa, que a irmã era empresária. Aí eu fui lá no seu Maurício, minha identidade, esse contrato tá aqui. A primeira igreja eu aluguei desse jeito. Começamos a fazer os cultos. Começamos, né? Começamos né? Era uma equipe, né? Equipe, porque eu tinha um Celtinha, que daí tinha um Celtinha de 2 portas, que era meu batido, uma porta, mas a outra prestava. Então eu aluguei o ponto, aí eu fui lá, botei um monte de homem para trabalhar. Eu tinha o dinheiro para pagar, botei os homens para... Em 3 dias a igreja estava pronta. Vou inaugurar a igreja. Aí o equipe liga som, primeiro lava, né? Tira a tinta, lava a calçada, liga som, vai para a porta receber o povo, recepcional. 2 pessoas entram na igreja, aí você faz o culto, aí depois tudo. Tá bom, 2 pessoas, Senhor. Do segundo culto, uma mulher entra chorando na igreja, que o marido estava bêbado, aceitou Jesus. Com a minha pastora, aqui eu treinei melhor. Depois Deus começou a trazer o povo. Depois vai mudar que o ponto já não dá mais. Depois o povo vinha de longe. O povo vinha de outros estados. Quanto tempo para isso 8 acontecer? meses. É pouquíssimo. Porque pouquíssimo. Deus já começou foi o tempo que também já entrou a palavra do dia. Então, ele começou a soprar meu nome. Começou a soprar. Deus curava muito. Curava paralítico, curava o câncer, curava. A palavra do dia é um fenômeno tão absurdo, assim, as pessoas estão muito impactadas falando aqui, porque são mais de 350 milhões de visualizações disso. É um número absurdo, é mais do que o Brasil inteiro, a gente está falando de quase 2 vezes. É um número muito absurdo. Ouvindo a história da senhora, assim, é um filme, são mais de 2.000 pessoas aqui, agora, ao vivo com a gente. É um número muito expressivo. A gente está muito feliz. É muito impactante ouvir tudo isso e saber que Deus pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser. Como é que foi ver essa mudança que de repentina não teve nada, né? Não. Nem um pouco repentina. Não. Mas em algum momento, e aí eu vou perguntar para a Bispa Virgínia mais humana possível, em algum momento a senhora parou em cima desse altar e falou: não estou acreditando nisso que eu estou vendo. Isso, nunca imaginei uma coisa dessa.
E aí eu tô perguntando para a Virgínia humana mesmo, assim, até para servir de testemunho para quem tá aqui. E eu me emociono muito de falar porque a senhora tá sentada no meu sonho. E é difícil das pessoas entenderem aonde a gente quer chegar e aonde Deus propõe a gente a chegar, né? Então, por mim e para quem está aqui, eu queria ouvir da senhora. Se em algum momento a senhora se impressionou com tudo aquilo que estava acontecendo. Eu sempre me impressionei desde os primeiros 3 meses da palavra do dia, quando ele me disse eu vou soprar, e eu ri da cara dele, e eu falei, eu não vai soprar, você tá ficando maluco. que eu não sei de onde começou a brotar tanta gente. E eu parava, como é que isso aconteceu? Hoje, vou te falar, hoje eu te falo que eu vivo um sonho. Porque eu ainda vou chegar no hoje, mas assim, só para te responder. Antes eu ficava impressionada, mas hoje eu fico muito mais. Porque nessa época, a gente mudou o ponto da igreja, Deus começou a trazer muita gente, e eu fui para Brasília. Deus levou uma pessoa muito influente em Brasília para me favorecer. Deus matou um homem para que o meu nome soprasse em Brasília. Como assim? Desculpa. Pra gente. Talvez não dê para falar, mas só pra gente poder. Uma mulher, ela começou a me ligar, pedir oração, e eu falava que eu não ia orar, que Deus não tinha mandado. E ela, muito insistente, igual aquela viúva lá que importuna o juiz. E o dia que eu orei por ela, ela foi até Natal, até mim, resumindo, com o marido e a filha, e Deus me revelou que o marido tinha câncer. E ela falou que não. O homem era perfeito, um atleta. Meu marido fez todo o check-up. Eu falei, Deus está me dizendo que sim. Deus me deu um motivo. Para resumir, 35 dias depois eu estava velando o homem em Brasília, com o governador, com o senador, estava no meio de todo mundo. E essa mulher, eu cuidei dela uns 3, 4 meses mais ou menos, e foi ela quem Deus usou para me colocar em Brasília, em todas as igrejas e eventos que você possa imaginar. Ela me ensinou a me vestir, ela me ensinou a falar, ela me ensinou a usar o cabelo, ela me ensinava a comer, ela me ensinou tudo. Foi essa mulher, uma socialite de Brasília. Eu estava em Brasília, inclusive, quando o bispo da minha igreja, que aí já o degrau já tinha subido, ele liga para mim e fala, eu não quero mais cuidar da sua igreja. A senhora é muito chata. Não é que eu sou chata. Perfeccionista. Também não me considero perfeccionista. Eu acho assim, quando eu faço para mim, eu faço bem feito. Se eu faço para Deus, tem que ser melhor ainda. Eu não dou exigente demais, então. Eu não dou nenhum resto para Deus. Eu não dou para mim, quanto mais para ele. Porque eu já sei que o chicote pega pesado. Então, se é para fazer, faça bem feito. E aí foi quando a igreja, parede, fechou. Eu fui de Brasília para Natal e eu falei, Jesus, e agora? Eu tinha acabado de inaugurar um templo para 1.000 pessoas. O que eu vou fazer com tudo isso? E Deus falou para mim, eu não quero você em 4 paredes. Seu ministério, ele é internacional, mas ele é online. Pode fechar, porque eu sustento, quem vai dar sou eu. Fechei as portas e Deus começou a me usar muito mais, porque eu já não tinha... As pessoas chegavam na porta da igreja, a bispa tá aí, não tá, elas iam embora. Mas a bispa estava na internet. A bispa estava no celular, não era mais fácil eu alcançar você, que seja no YouTube, do que na minha igreja 4 paredes. Então, hoje, olhando para a minha história, aí tem mais. Eu vou contar isso eu preciso contar, porque quando foi para me sair de Natal, tudo estava estruturado, obreiros e tudo, 48 obreiros eu tinha formado. Eu conheci uma pessoa, um relacionamento. Não vou dizer que o relacionamento era abusivo, porque a pessoa era muito boa. Mas era um relacionamento do cão. Sabe quando aquele relacionamento que você sabe que te prejudica e te deixa oprimido? Você não consegue mais viver sem. Você cria uma dependência emocional, sentimental, que você não consegue mais fazer nada. E a pessoa, ela ficava comigo com mais 50. Mentia. Isso começou a me prejudicar espiritualmente. Eu fiquei tão dependente, a ponto de pegar uma seringa com veneno para aplicar na veia, já gravando a palavra do dia. No dia que eu fiz isso, eu gravei a palavra e falei para os meus seguidores. Quem me acompanha vai ver que nos meados de começo de 2018, mais ou menos, eu falei, eu não sou digna mais de pregar para vocês. Eu estou passando por um momento muito frágil e eu acho que eu não consigo mais ficar de pé. Eu dei uma palavra me despedindo, porque eu ia morrer. Quando eu vou enfiar a seringa no meu braço, Deus fala para mim assim, você vai tirar a sua vida por causa de uma vida? Olha quantas vidas eu abençoo através da sua. Eu parei,
Pensei, dei uma olhada. Olha quantas vidas eu abençoo através da sua. Eu peguei a seringa e joguei fora. E eu falei, o que é que eu faço? Ele falou, vai embora daqui. Deus me deu a opção de ficar com a pessoa, mas ele me mostrou. Eu não vou te privar de ficar com ele. Você pode ficar. Mas aqui eu vi o filme. É a tua vida com ele. Eu me vi magra, feia, sabe? Sem nada, triste, depressiva. E aqui é a tua vida sem ele, mas comigo. É o que eu vivo hoje. Quando eu vi aqueles dois lados que Deus me mostrou, eu falei, não vou pensar duas vezes. Vai doer, mas eu escolho o Senhor. Eu arrumei minhas coisas e eu fui embora, fui para Goiânia. Eu vim uma transição, né? Fortaleza, Natal, Goiânia, São Paulo. Sempre sozinha. E aí, eu lembro que eu estava arrumando as malas e colocando no caminhão, ele olhava para mim e falava assim, mas você não olha nem para trás? Eu falei, não sou a mulher de Ló. Tchau, por favor, não me persiga. Eu chorei 3 meses, eu rolava no chão. Só eu sei a dor. Acho que foi a pior dor que eu senti na minha vida. Que era uma dor, era um negócio tão diabólico, uma dependência, que eu não conseguia viver sem ele. Mas eu fiz um desmame. E depois que eu fiz o desmame, eu falei, Jesus, eu quero ver se eu tô curada. Eu quero ir lá em Natal. E eu quero ver a pessoa. Ah, mas aí não. E- Eu vou embora, Silvio. Não, eu vou embora. Eu vou levantar. Eu vou embora. Eu vou embora. Fiz. Ah, não aguento. Verdade, mas, pô, escuta. Ah, O Senhor me falou que eu estava livre. Eu falei, eu sou igual Tomé, eu só acredito vendo. Deixa eu ver. Quando a pessoa chegou na minha frente, que eu senti o cheiro, eu falei, eca. Me deu nojo, sabe? Uma repugnação. Eu falei, não, eu vou voltar para São Paulo. Não tem nada para mim aqui. Vim embora. Eu estava livre. Livre para viver. tá vivo esse aí? Deve estar. Ô, moço, se você tiver vivo aí, ô fedido, que tinha cheiro ruim, já, tiver vivo, não manda mensagem não que a gente não quer, mas olha que livramento, esse é livramento mesmo. Aí, eu fazia muita conexão em Guarulhos. Fazia muita conexão e na época eu estava desenganada dos médicos. Eu fui desenganada dos médicos 2 vezes. Eu preguei tanto, hoje eu não oro por qualquer pessoa. Deus me ensinou que até para orar pelas pessoas eu tenho que perguntar se eu posso. Mas eu orava por qualquer pessoa, eu não dormia, eu não comia, era ponte aérea, eu fazia 3 agendas por dia. Eu tinha 18 assessores para manter, por aí você tira. Né? Era muita coisa para manter. Muita Então, coisa. eu fazia 18 agendas por dia, vendendo CD, vendendo livro, vendendo DVD, pregar aqui, cantar aqui, era loucura. Eu fiquei isso aqui. Meu corpo, os médicos chamavam meu corpo, nós temos os exames ainda, né, amor? Era um corpo morto andando, era como se fala, não tinha vitamina no meu corpo. Caramba. E aí, um dia em Guarulhos, eu estava aqui, eu parei no banheiro e eu comecei a chorar. Falei, Jesus, não tenho força. Era tanta mala que eu carregava, né? Andava eu e a menina magrela também que andava comigo. Senhor, não aguento mais. Ele falou para mim assim, vou te dar um carregador de mala. Vou te dar um carregador de mala. Adorei esse, adorei esse. É sério, é sério. Vou te dar um carregador de mala. E eu fui dormir nesse dia, eu sonhei com um braço. O braço era bonito, mas o homem era feio. E aí eu sonhei com o braço. Tudo bem, vim embora para São Paulo. São Bernardo, eu passei um perrengue muito grande. Disseram que eu nunca mais pensava em São Bernardo. É onde Deus me deu todas. Eu tenho 6 empresas, tudo em São Bernardo. Todos os meus imóveis estão em São Bernardo. Vocês ouviram aí, ela tem 6 empresas em São Bernardo. Nós vamos chegar nisso ainda. Nós vamos chegar. Você tá achando que é só prova na vida? Não é, não. E aí, tomar um colinho de água. Por favor. Daqui a pouco a gente vai falar do copo. Daqui a pouquinho. E aí eu sonhei com esse braço. Tá bom? Cheguei em São Bernardo, estou desenganada dos médicos. Os meus médicos me deram no máximo 3 meses de vida. Não tinha contato com meu filho, porque o meu filho, depois de um tempo, ele sumiu, arranjou uma namorada e evaporou de mim. Não gostava da mãe, não queria contato com a mãe. Não tinha ninguém. Não tinha namorado, não tinha ninguém. Tinha me livrado do cabo ruim, tá tudo certo. Aí, vou no shopping comprar vidro para fazer óleo para unção. Estou no shopping cheio de sacola, comprei um cesto de roupa suja, que eu tinha acabado de mudar. Aí, estou em saca coisa, aí alguém me liga, estou aqui no caixa, aí eu olho para o lado, tem um rapaz. O bichinho não era bonito não, mas servia para carregar as malas. Carregador de mala. Aí eu, ô moço, você pode me ajudar a levar aqui minhas sacolas, por favor? Porque, desculpa moço, me ajuda aqui a levar até o meu carro? Ele olha para minha cara assim, mas ele fala nada. Pegou, claro, tá bom. Pegou a sacola, saiu. Aí eu dei tudo na mão dele, inclusive o cesto de roupa suja, saí no telefone com alguém. Ele fala que olhou para mim e falou, sua patricinha folgada, mas levou a sacola.
Aí quando eu chego no pé da escada rolante, eu virei para trás e falei, meu Deus, que vergonha. Me dá o cesto, moço. Mas deixei ele com a sacola tudo. Peguei só o cesto. Aí cheguei no carro, abri o porta-mala, botou tudo, morrendo de vergonha. Eu falei, o braço. Era o braço. O braço. Quando eu olhei, eu falei, o braço. E agora? Como é que eu vou pegar o telefone dele? Eu falei, ô moço, oi, você tá com fome? Porque eu fui tão mal educada com você, posso te pagar um café? Não tô com fome não. Falei, ainda por cima, mal educado. Falei, mas você se incomoda de me acompanhar tomando um café? Se for rápido. Então tá bom. Então, Enjoado. toma um café. Feio e enjoado. Feio e enjoado. É. Sentamos na mesa, pedi um macarrão, parecia lombriga. O macarrão fake veio. Eu sou cozinheira, né? Então, a gente conhece tudo no olho. Macarrão velho pálido. Eu botei na boca e falei, eu vou comer esse troço, não. Aí eu falei, garçonete, por favor, você tem café com leite? Tem não, moço. Você tem café? Tenho. Você tem leite? Tem. Então você vai fazer o seguinte, você me traz uma xícara de café, me traz uma xícara de leite e me traz uma cestinha de pão daquela de entrada com manteiga que você trouxe. Pronto. Aí o café chegou, o leite chegou, eu peguei os dois e misturei. Aí ele olhou para mim, diz ele que pensou, essa aí é das minhas. Pronto. Aí conversou, o shopping fechou. Paga o estacionamento. Conversou, o ticket venceu. Paga de novo. Aí conversou, troca telefone. Liga, vai conversando para casa. Tá aí, ó. Tá junto aqui. Olha, o Liana não é feio, vai. Não é hoje que eu cuidei. Como diz a minha mulher, comprou na planta. Comprou na planta, né? A minha mulher fala isso. Jesus estava escondendo. O pessoal tá falando, tem uma galera que fala, é o marido, orei muito por ele, louvado que seja o pastor Fábio, tá? O pessoal tá falando aqui, tá achando que o pessoal não fala? O pessoal fala. Aí, escuta, conheci ele, aí foi tudo isso, no segundo dia, peguei meus livros, que tem meu testemunho, e falei, eu sou a Bispa Virgínia Arruda, não posso namorar, se quiser ficar comigo tem que casar, tá aqui meu livro, vai conhecer isso, tá aqui o link do meu testemunho, vai ver. Vê se eu sei o que você quer pra sua vida. Ele pra mim, eu encarar assim, segundo dia. Eu não quero saber o seu testemunho. Eu falei, vai ver, porque depois que você ver, você tem que me responder se é isso que você quer pra sua vida. Segundo dia. Aí ele não entendia nada. No terceiro dia, a gente saiu para comer um negócio, ele falou assim, você tem que me pedir em casamento pra minha mãe. Eu falei, só que me faltava. Isso é dos meus, isso é dos meus. Escuta, vamos na casa da minha mãe, aqui não é coisa largada não. Eu falei, oxe, me levou na casa da mãe dele. Aí, parou na frente da casa da mãe dele, fica no carro e falou, vai lá e bate palma. Eu falei, mas eu nem conheço a criatura. Vai lá e bate palma, lá se vai eu. Desci do carro. Você viu uma véia braba, mais braba do que eu. Quem é? Eu falei, é a Virgínia. Conhece nenhuma Virgínia? Eu falei, é bruta, meu Deus do céu. Aí ela saiu, deu a luz da varanda, olhou para mim e falou, é você? Eu falei, ué, me conhece? Seus olhos. Você é a esposa do meu filho. Falei, é mais doida do que eu. Ela falou isso. Você acredita? Caramba! 5 dias depois eu levei ele no shopping lá em São Paulo. Entrei na loja. Peguei a aliança mais cara que eu vi na vitrine e falei, eu quero essa aqui, moça. Aí ele olhava pra minha cara, Tânia, ele perguntava, como é que eu vou pagar essa aliança pra essa mulher? Ele tava judiado. Quero essa, moça. Quero essa e quero essa aqui. Aí fiz o cheque, assinei o cheque, né? Na época ainda era cheque. Dei o cheque, ele ficou olhando e falei, tá vendo essa aliança? Eu sou bispa. Então eu posso consagrar a aliança. Vou consagrar. A partir de agora até meu noivo. No dedo direito dele. Aqui no meu. 24 dias eu casei com ele. Quanto tempo? Estamos falando de quanto tempo Fazer agora? 6 anos. Seis? Fazer 6 6 anos já. Aí, não podíamos ter filhos. Só que o cabo era ruim, tá? Resumindo, as mulheres acham que quando Deus faz uma promessa, vem perfeita, a caixa de presente, tira o laço, tá tudo certo. Pastor Fábio não era flor que se cheirasse. Olha aí, ó. Pastor Fábio me deu trabalho a ponto de eu arrumar as malas dele e dizer, tu mandou, mas agora tu pega de volta. Nossa, vai ter direito. Não, ô Silvio, o pastor Fábio tem direito de resposta, né? Nós vamos fazer um episódio só. Tem direito de resposta. Aqui a gente é justo. Aqui a gente é justo. O Senhor mandou, pega de volta, eu não quero. Aí arrumei as malas dele e falei, vou te dar um presente de aniversário. Tu vai lá para a Ezenete. Mandei ele lá pro Renovo.
Falei, tu passa 7 dias lá com a Zenete, porque se ela não te der jeito, eu não vou dar, não. Eu liguei pra ela e falei, Zenete, tô mandando uma carga pra tu aí. Conhece a Zenete? Não. Tô mandando, é a intercessora do Diante do Trono. Tô mandando uma carga pra tu aí. Vê se tu dá jeito pra mim, por favor. Se não der jeito, ninguém dá, né? Quando o homem chegou, vi que era uma pena. Falei, ó, as coisas melhorando. Aí Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando. Aí meu marido deu uma benção. Olha aí, ó. Aí é uma salva de palmas. Eu falo, a minha mulher orou muito. A minha mulher orou muito. Aí eu cheguei. Né? É que ela tá morena, ó. Ela é aquela que. Aqui, ó, é a gente no nosso casamento, tá vendo? Mas agora ela tá morena, ó, que coisa linda. É maravilhosa. Camila, que tá aqui pela primeira vez. Primeira vez que vem no estúdio. Eu sei que você veio pra. Será que veio pra me ver? Que não. Bispo, eu vou. Mais uma coisa. Casamos. Foi muito difícil. Até que ele entendesse o meu chamado. Porque, querendo ou não, o chamado não era dele, era meu. Ele tinha que respeitar, ele tinha que entender. Olha a trajetória que eu vinha. Até que ele entendesse, foi muito difícil. E aí, em 2021, eu estava passando no final de 2021. Não. Quando eu engravidei, você lembra? 21. Né? Eu estava passando uma batalha espiritual tão grande. O diabo desceu do teto do meu quarto para me afrontar. Eu falei, na minha casa, não. Eu passei uma batalha que até hoje meus seguidores não sabem. E eu gravava a palavra do dia e depois ia chorar sozinha. Porque ele não entendia. Então eu ia chorar sozinha. Nessa batalha que foi algo para me matar, eu enfrentei bruxaria pesada. Pesada. E aí o Senhor falou para mim assim, eles vieram para cima de ti com tudo para te matar. Mas eu tenho uma solução para te dar. Eu estava emagrecendo de novo, já não tinha vitamina no corpo de novo, em 2021. Deus falou assim, compra um exame de gravidez, que eu vou gerar um filho dentro de você para as vitaminas voltarem, você não vai morrer, ninguém vai te matar. Só que eu não podia ter filho, eu não ovulava, há 18 anos. Ele, a testosterona dele baixa, de uma criança, não podia ter filho. Aí, para Deus falar que eu estava grávida, eu falei, você tá de brincadeira com a minha cara de novo? Aí eu gritei lá do quarto mês, Fábio, vai comprar um exame. Exame de quê, mulher? O exame de gravidez. Pra quê? Eu falei, vai logo. Pode perguntar, vai. Vai logo. Quando eu fiz o exame, deu positivo. Eu não sabia se eu chorava de alegria, de nervoso, eu não sabia. Só sei que eu chorava. Me deu uma crise. Eu passei 3 meses surtada. E você vê que o meu equilíbrio para a palavra do dia é que eu tenho meus problemas, eu enfrento minhas crises, mas a palavra do dia tá ali, todo dia. Ninguém sabe o que eu tô vivendo. Tá tudo certo. E aí, vai a gravidez difícil, meu nariz sangrava por tudo, eu tive pré-eclâmpsia, fui direto para UTI, quase morri. Quando o Joshua nasceu, sendo promessa de Deus, a gente quase perdeu o Joshua com 32 dias. O Joshua nasceu com a PLV, ele não podia nem ter contato com o rastro do leite. E assim, Deus fez algo sobrenatural, ele curou nosso filho em Israel, né? Nós viajamos várias vezes para Israel, o Joshua foi curado em Israel, nós passamos por esse desafio de ver o meu filho morrer 2 vezes no meu colo e ele acelerando e a gente querer uma UTI, a UTI custar 350 mil a noite de UTI e tendo UTI, o cara dizendo que não tinha e negando a UTI para nós, até que entra pessoas que eu respeito muito, que é a Bispa Sônia e o Apóstolo Estevão, que ajudaram a gente a colocar o Joshua na UTI e a gente teve o nosso filho ali de volta. Deus devolveu o Joshua. E essa é a nossa história. Glória a Deus.